Para começar o capítulo, temos a capa que traz o Saitama correndo na rua como uma criança que não consegue andar. O Genos está ali, mas claramente, não consegue acompanhar o professor. A careca fornece uma aerodinâmica sinistra. Bom, a suposta invasão está acontecendo naquele pique. Você não vê mais homens-peixe, mas basta usar a imaginação. Dito isso, no momento, está tocando um alerta de evacuação. O que faz o colega do mar rir, ele acha ridículo as pessoas terem esperança de escapar. Até porque, ele já se decidiu exterminar milhões de seres humanos para vingar a meia dúzia de soldados que perderam a vida. Com isso dito, vou apontar esse erro, por assim dizer. Não é exatamente um erro, mas se prestar atenção, o amigo do mar é basicamente igual à sua sombra saindo da água. Para algumas páginas depois o Murata dá uma de maluco e dizer que o cara secou, absurdo, mas enfim, vou por partes. Dando uma passada rápida, temos um amigo chamado Relâmpago Max, ele veio enfrentar o reizinho e tomou um pau. Aquele tipo de cara que toma decisões burras se achando inteligente. Esse cara é ele. Por sorte, surge um novo herói e o resgata dessa situação inconveniente. A pessoa é um cara grande que usa uma roupa de prisioneiro com um suéter por cima, no suéter tem um coração bordado. Essa pessoa se apresenta como o prisioneiro estressado. E caso não se lembre, a primeira vez que ele aparece, é com uma foto que está em uma lista atrás do herói Snack, capítulo 16, durante a reunião de aprovação do Saitama. Dito isso, Puripuri é um herói de classe S. O terceiro que aparece, quarto com o Genos e atualmente, ele perdeu sua posição para o Genos. E, além disso, quem também aparece é o menino Sonic. O ninja acaba preso depois de ser derrotado pelo Saitama, no capítulo 19. Inclusive, o Saitama deveria ser promovido só por causa do Sonic, mas tudo bem. Voltando, o Sonic acaba preso e vai parar na mesma prisão que o Puripuri, e como o próprio diz, ele só consegue escapar pela ajuda do herói. Sonic acaba curioso e pergunta o que faz um herói ser um condenado à prisão perpétua. Ainda mais um que foge para derrotar criaturas misteriosas. E antes de responder, Puripuri já deixa o Sonic surpreso, o herói sabia até o código de presidiário do Sonic. Puripuri nota a surpresa e explica, ele sempre procura saber tudo sobre os caras por quem tem interesse. Em seguida ele explica que pegou Perpétua por não conseguir se controlar e perseguir garotos bonitos. E digo mais, com o passar dos capítulos, isso vai ficar muito claro, o Puripuri é um psicopata. Permitir que ele seja herói é um absurdo gigante. Bom, passadas as apresentações, o amigo do mar finalmente aparece e de alguma forma, Puripuri pode sentir que a criatura é forte. Em seguida ele faz mais uma apresentação, dessa vez para o amigo Orelha. Ele informa que ficou chateado, muito chateado porque o Stinger e o Max são garotos que ele tem interesse e o cara fez isso com eles. Ele segue dizendo que é diferente dos dois, porque é um herói de classe S. O que vale comentar, o que tem de velocidade, o Max tem de burrice. Eu nunca iria enfrentar o ser que derrotou um herói acima do meu rank, mas tudo bem. Puripuri ainda está muito confiante, então diz que vai usar só metade da sua força, ele quer testar a força do amigo Coroa. Então ele começa a crescer, seus músculos ganham volume e por causa disso, seu corpo cresce. Com o aumento acelerado e de repente, o suéter se fragmenta como se fosse confete. Não sei quem fez, mas fez de má vontade. E como psicopatas normalmente são, Puripuri não se sentiu culpado pela destruição do suéter, pelo contrário, ele culpou o amigo Coroa que não fez nada. Mas ele também tomou o dele. Enquanto gritava histericamente e jurava ao amigo do mar, o colega ficou animado e não conseguiu se conter, ele partiu para cima e acertou um soco sinistro no Puripuri. Mas, a bicha má, tancou a porrada e devolveu na mesma moeda. O contragolpe foi surpreendente até para o amigo do mar que ficou de cara amassada. Puripuri ainda aproveitou o momento e acertou um soco por baixo e afastou o Coroa que pousou como um gato. Depois do pouso, o Coroa ficou de pé e zombou dos socos do Puripuri, dizendo que sentiu só um pouquinho. Puripuri copiou e disse o mesmo enquanto limpava o sangue do nariz. Mas ao fundo, Sonic percebeu que o Puripuri estava mentindo. Visualmente já era perceptível, o rosto do Coroa voltou ao normal, mas o Puripuri seguiu com a bochecha amassada. Além disso, Sonic acha muito ridículo a cena, uma luta entre um classe S e um ser de nível demônio, segundo ele, não existe um mundo onde perderia para os dois. Enquanto o ego do Sonic está sendo restaurado, Puripuri em pensamento confirma que o golpe do Coroa foi pesado demais. Então, ele toma uma decisão e lança sua transformação. Inflando os seus músculos ao máximo, Puripuri cresce e faz sua roupa explodir como confete. Ele chama essa forma sem roupa de o estilo angelical, uma versão do guerreiro livre do Luffy. Pelas costas do Puripuri, Sonic encara a cena com grande choque. Ele conclui que o Puripuri não é um anjo e decide ir embora. Mas ele simplesmente não consegue. Então ele assiste Puripuri se jogar no inimigo. Durante o salto, uma aura de asas surge, mas é só efeito visual. Gostaria muito que poderes mágicos existissem em One Punch Man, infelizmente, não existem.
Então, nesse momento aqui, o que surpreende o amigo do mar, não são asas angelicais formadas por uma aura mística, o que o surpreende é o tamanho da perna do Puripuri. O ângulo é perfeito. Dito isso, seria irado se o Puripuri tivesse o poder angelical de verdade. Bom, Puripuri aplica a investida angelical, ele amassa o coroa numa sequência intensa de socos. Mas, antes de mostrar o resultado, podemos ver que o Genos se perdeu do Saitama de forma bem natural. Então voltamos e vemos o Puripuri cansado. Os golpes consumiram toda a sua estamina. E para piorar, o coroa ficou ileso. Inclusive, o Murata está dando a vida para desenhar o amigo do mar, claramente, ele tem o seu preferido. Dito isso, o amigo real zomba ao repetir que sentiu os socos, só um pouquinho. Em seguida ataca com um soco na barriga do Puripuri, um soco poderoso, depois acerta o antebraço e o queixo do herói. Em seguida diz que o Puripuri não sabe como dar uma sequência de socos de verdade, e decide mostrar como se faz. Ele aplica uma sequência de socos, finalizando com um chute. Puripuri é jogado para longe como uma bola voa para o quintal do vizinho que corta todas as bolas que caem lá com faca, depois disso, só sobrou o Sonic. O ninja ficou curioso e perguntou de onde o maluco vem. O amigo da coroa então revelou, ele é o atual rei do mar, o ser que governa os mares. Acontece que ele acordou essa manhã e decidiu que iria dominar a terra também. É literalmente porque deu vontade. O Sonic achou isso de uma idiotice gigantesca. E como o rei do mar é bem arrogante, Sonic decidiu por um fim nesse show todo. E nesse momento, finalmente a chuva cai. A chuva é algo que estava sendo preparado desde o capítulo 23, não é algo tirado do nada, mas o resultado final dessa chuva, para mim foi muito forçado. Dito isso, com a chuva, a batalha começa. O Sonic demonstra ser muito superior em velocidade, o rei do mar simplesmente não consegue alcançar o ninja. Sonic, além de zombar da lerdeza do rei, também aplica um chute, o mesmo chute que ele usa contra o Saitama no capítulo 15. O chute lâmina de vento e com ele acerta a cara do rei do mar. Mas o rei não desiste e lança um ataque surpresa, detalhe, o golpe surpresa estava beijando a testa do Sonic. Mas na cena seguinte, o Sonic desviou. Enfim, isso é uma moreia. Bom, o rei usa essa moreia para tentar pegar o Sonic, que simplesmente força o rei a fechar a boca e mata a moreia. Na sequência, Sonic desvia enquanto zomba do rei. O ninja finaliza com uma sequência de golpes enquanto demonstra estar feliz. Enfrentar o rei do mar trouxe confiança para suas habilidades, fez o ninja se sentir poderoso de novo. Apesar de não demonstrar, perder para o careca deixou ele abalado. Mas de volta para a luta, de repente o rei do mar tem um aumento de velocidade e força. Sonic fica confuso até que o rei pousa atrás dele. O próprio revela que depois de sair do mar, o seu corpo perdeu muito líquido, mas a chuva estava o ajudando a recuperar. E você pode ver uma criatura absurda, que nunca existiu, nem quando ele estava saindo do mar. A ideia foi genial, mas a execução é uma porcaria para causar surpresa. Dito isso, a batalha tem uma pausa, isso porque vamos conhecer o Máscara Doce, o atual herói número 1 da classe A. E para surpresa de geral, ele é ator, garoto propaganda, modelo, músico e quando tem tempo, herói. Ele é o famoso comentarista de obra pronta, dá tanto valor a ser herói que preferiu dar entrevista que ir enfrentar uma invasão. Mas graças aos deuses, voltamos para a luta, para ver o Sonic infeliz. Desde que o Rei do Mar recebeu o poder do protagonismo, que seus golpes não surtem mais efeito. E durante uma fuga de uma investida do rei, Sonic é capturado. Sonic é capturado e esmagado. Mas na cena seguinte ele aparece bem e sem roupa. Fico curioso, o que foi isso? Ele foi capturado ou não? É só efeito visual, é isso? Tá apelando pra isso? Achei uma cena sem sentido. Esse capítulo tem dois pontos bem fracos, o primeiro é o Rei do Mar virando um gigante, coisa que ele nunca foi, e o segundo é o Sonic sendo esmagado de mentira. Mas enfim, Sonic desviou com a ajuda do roteiro e decidiu ir embora, mas antes de ir, ele deixou um aviso, no próximo encontro, o rei já era. Já o rei, como não é rápido o suficiente, ele desiste de perseguir o pelado e volta a andar por aí. Então a cena muda para o Genos, que deu de cara com o Sonic. Uma cena bem estranha, não consigo entender o porquê o Sonic pararia para falar com o Genos. Foi um encontro bem forçado para mim, mas os dois momentos anteriores são bem piores. Bom, depois que Sonic vai embora, Genos detecta as assinaturas de vida vindo do abrigo da associação e decide ir até lá. Uma decisão sem querer, mas que foi positiva no fim, já que o Rei do Mar também foi para lá. O Rei do Mar de alguma forma, consegue sentir a presença de outros seres, e por isso abre um buraco no abrigo e o invade. Dito isso, esse negócio de presença é realmente algo que se perdeu com o tempo, né? Fora isso, o Rei do Mar fazendo o mesmo que o Saitama, não só demonstra o poder dele, como também nos diz muito. Isso quer dizer que o Saitama do capítulo extra 8.5, já tinha o poder de um classe S. Ainda mais que o Saitama só precisou de um soco, o Rei do Mar precisou de mais.
Bom, o Rei do Mar manteve sua palavra e seu desejo é exterminar todo mundo dentro do domo, mas de repente aparece 4 heróis que decidem enfrentar o monstro. O All-Back Man, um herói da classe C. Snack, o amigo da classe A. O bom garoto a jato da classe B e o homem zumbido da classe C. Pense num reforço. Detalhe para a família Covinhas. Talvez você não saiba, mas esse garoto é o fantasma que aparece em Mob 100. É uma longa história. Bom, enquanto os civis decidem ficar para assistir a batalha contra o Rei do Mar, o que faz todo sentido do mundo. O capítulo 24 de One Punch Man termina assim. Com o Saitama perdido porque ele é um liso e não tem um celular para se comunicar com ninguém. Você chegou até aqui. É nóis. Forte abraço e até a próxima.